Boa noite, segundo ano. Já mandei o gabarito para vocês de resolução desse bloco 1 de atividades, que são atividades referentes ao princípio fundamental da contagem, tá? Só que eu gostaria também de fazer algumas considerações, tá? Aqui no exercício 4, além dele pedir para você determinar as maneiras possíveis, né, de montar o look contendo 2 camisetas e 3 bermudas, ele pede também para você montar aqui o diagrama. Isso daqui é mais pessoal, vou verificar o jeito que cada um fez e fazer resolução, mas a ideia de resolução do diagrama é essa aqui, tá? Neste exercício também número 5, eu gostaria de fazer uma consideração, porque aqui o exercício pede que, usando estes elementos aqui, esses números, né? 1, 3, 5, 6, 8 e 9, aqui eu tenho um total de 6 elementos. Eu quero escrever um número que contenha 3 algarismos, e esse número tem que ser distintos, tá? Os alunos costumam ter um pouco de dúvida aqui na hora de montar esse exercício. Por que eu coloquei 6 aqui? Porque eu tenho disponível esses números aqui, que eu tenho 6 elementos. Então, por isso que eu coloquei o número 6, tá? O exercício fala que tem que ser números distintos. Então, ó, por exemplo, desses 6, supondo que aqui eu tenha escolhido, nessa primeira posição, o número 1, né? Supondo que eu escolhi o número 1 para ocupar essa primeira posição que está aqui. O 1 pode repetir aqui? Não pode, porque o exercício já disse que tem que ser distinto, tá, gente? Então, eu vou ter a opção 3, 5, 6, 8, 9, ou seja, eu vou ter 5 opções, por isso que eu coloquei os 5 aqui. Desses 6 total de elementos disponível, eu já usei um na primeira posição e outro na segunda posição. Ou seja, para ocupar a terceira posição, eu vou ter apenas 4. Então, por isso que ficou 6 vezes 5 vezes 4, tá? Que deu aqui um total de 120 aí combinações possíveis, né? De eu escrever um número contendo 3 algarismos usando esses números aqui, certo? Bom, a outra parte de resolução também é essa outra. A 6 está simples. A 7 vai falando. Nós já fizemos um exercício bem semelhante a esse, né, gente? Se de A para B eu tenho 2 trajetos possíveis e de B para C tenho 3, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Quais são os totais de maneiras possíveis que eu consigo chegar de A, partindo, né, de A para chegar até em B, até em C, né? Então, o que eu faço? Eu vou pegar a quantidade de trajetos que tem entre A e B, que são 2, a quantidade de trajetos que tem de B até a C, que são 3, multiplico. Então, eu tenho 6 maneiras, ou seja, eu posso ir por esse caminho, eu posso ir lá em cima e ir aqui pelo meio, lá em cima e vir aqui por baixo, ou aqui embaixo, lá por cima, aqui por baixo e passar pelo meio, ou aqui por baixo e passar por baixo também, tá? Então, aqui eu tenho 6 maneiras distintas. A 8 também tá simples, e a 9 também era outra que eu queria fazer algumas considerações, tá? Bem parecido com aquele outro. Nesse exercício, ele deu também 6 elementos, do número 1 ao número 6, certo? No item A, ele pede para vocês determinar a quantidade de números, né, que conseguimos escrever com 2 algarismos, por isso que eu coloquei esses 2 traços. Primeira coisa, a gente coloca os traços, tá? Se ele pede 2 algarismos, coloque 2 traços. Se ele te pedir de 3 algarismos, coloque 3 traços. E em cima desses tracinhos, você vai colocando a quantidade de números que estão disponíveis para você, certo? Aqui no item A, ele fala que tem que ser distinto. Se vocês olharem lá, não fala nada, ou seja, significa que o número pode ser repetido. Professora, como assim repetido? Pode ser o número 11, ó, 1 e 1 aqui, pode ser o número 22, 2 e 2 aqui, pode ser o número 33, 3 e 3 aqui. Então, quando fala assim que não tem a palavra distinto, significa que pode repetir, tá? Os números que estão aí disponível para você usar. Então, aqui na primeira posição, eu tenho quantos números disponíveis para eu usar? Eu tenho 6, que são todos esses aqui. Na segunda posição, eu tenho quantos números que eu posso usar?
também eu tenho 6, que são todos esses aqui. Então, 6 vezes 6, 36, certo? Aqui no item B, ele fala que tem que ser um número par. Para ser um número par, ele tem que terminar com 2, ou com 4, ou com 6. Então, eu tenho quantos números aqui disponíveis para ocupar essa última posição? Eu tenho 3 números disponíveis, tá? Então, por isso que aqui nessa primeira parte eu coloquei o número 3. E na primeira parte, né, na primeira posição, eu tenho o total de números aqui que estão disponíveis para que eu possa usar, né? 6 elementos, então por isso que aqui ficou 6. No item C, a ideia é a mesma, por isso que até deu o mesmo resultado. Aqui tinha que ser par, aqui tem que ser ímpar. E para ser um número ímpar, através desses números aqui que está disponível, tem que terminar em 1, ou em 3, ou em 5, certo? Ou seja, eu tenho 3 opções para ocupar a minha segunda posição, tá? 3 opções para ocupar a segunda posição. E na primeira, eu vou ter quantas opções? 6. Quem são esses 6? Toda essa galera que tá aqui, tá? E já aqui tem uma palavra muito importante que faz diferença nos nossos cálculos, que é a palavra distinto. Ele quer um número que contenha 2 algarismos, por isso que eu coloquei 2 traços, só que tem que ser distinto. Ou seja, o número que você usou na primeira posição não pode ocupar a segunda. Se aqui você tem toda essa galera disponível, você já não usou um, tá? Tenho 6 disponíveis, já vou usar um aqui para ocupar a primeira posição. Desses 6, se eu já usei um, vão restar 4. Então, 6 vezes 5 igual a 30. E se tivesse aqui mais um risquinho, né? Que eu quisesse de 3 algarismos. Tinha 6, já usei um, ficou 5. Tinha 5, já usei um, aí no caso ficaria 4, tá? Então, a palavra distinto faz muita diferença na resolução desses exercícios.